Prezados alunos, né, espero que esse vídeo encontre todos vocês bem. Como vocês podem perceber, eu fiz uma mudança no nosso cronograma. Éramos para discutir o tópico da psicologia de emergência e desastre somente no final do semestre, mas devido à situação, eu achei pertinente que adiantar essa discussão e aproveitar para deixar registrado, né, essa aula. Eu dividi a aula em 5 tópicos diferentes. Cada tópico vai ser um vídeo que eu vou fazer. E por que tantos tópicos? Porque é necessário que a gente pense na psicologia de emergência e desastres como parte da gestão integral de desastres. Então, existem várias coisas ali que de início vão parecer que não fazem sentido para a psicologia, mas a minha intenção é dar uma explicação ampla para que no futuro vocês possam atuar em situações como essas. Mesmo não atuando, eu acho que existem ali orientações que são importantes para qualquer pessoa. Então, esse foi um dos motivos que eu decidi adiantar essa aula, não achando que vocês vão atuar, né? Como eu já falei para vocês, desastres e emergências não são lugar para estudantes ou pessoas sem prática, mas é necessário que a gente já comece a formar um conhecimento e já comece a formar uma consciência do que é essa atuação desde a graduação. Bom, então iniciamos falando sobre a gestão integral de emergências e desastres. E qual que é a importância disso? Essas emergências e desastres, qualquer emergência e desastre, ela vai envolver uma série de instituições diferentes, uma série de profissionais diferentes, e a gente precisa ter uma mesma linguagem, um mesmo entendimento entre todos os envolvidos. Quanto melhor for a comunicação, melhor será a atuação. E também porque a gente precisa entender que quando estamos atuando em uma emergência ou um desastre, nós estamos dentro de um fluxo de atendimento. Estamos ligados à área da saúde ou à área da assistência social e vamos atuar dentro do fluxo dessas áreas. Então é importante a gente conhecer um pouco melhor um fluxo, conhecer um pouco melhor como que isso funciona. E os objetivos, ao final dessa aula, espero que vocês saibam esses conceitos. Então a gente começa falando sobre situação de crise, uma situação que supera todas as experiências e que ela gera um rompimento das bases normais, das atividades diárias. Ela quebra a rotina de uma maneira abrupta. E essa situação de crise, ela vai ser acompanhada de sentimentos de impotência, de medo, de pânico. A população que está ali, ela vai sofrer algumas consequências psicológicas nesse momento, mas é uma situação em que a capacidade local costuma dar conta. O que eu chamo de capacidade local? São os recursos disponíveis, recursos humanos, recursos materiais. Então são as instituições municipais, as instituições que atuam no município, elas costumam conseguir lidar com isso. A gente pensa sempre que uma situação de crise ela pode ser para uma pessoa, uma família, uma comunidade ou uma sociedade. Então, quando a gente pensa só na situação de crise, nesse aspecto, é uma coisa um pouco mais pontual, um pouco menor do que um desastre ou uma catástrofe. Os desastres, eles são maiores, eles também são interrupções graves do funcionamento cotidiano. Aqui já é no mínimo uma comunidade, e tem perdas, sejam elas de qualquer natureza, e excede a capacidade da sociedade afetada a fazer frente à situação. O que isso significa? É necessário algum recurso externo,
seja um recurso material, seja um recurso financeiro, seja um recurso humano. É necessário que exista ali um auxílio para essa sociedade, para essa comunidade lidar com essa situação. E nas catástrofes, a gente fala que existe uma quebra, um colapso da infraestrutura daquele local e que vai ser necessário esse auxílio externo para retomar a estabilidade. Então, seria um incidente crítico. Estamos falando ali de algo mais pontual, algo para uma pessoa, uma família. O desastre já é algo maior e mais grave, e a catástrofe é muito maior. A catástrofe, geralmente, mecanismos internacionais, instituições internacionais vão ser acionados para poder lidar. Então, nas catástrofes é onde, geralmente, a gente vê a atuação da Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, a própria OMS, Médicos do Mundo. São essas instituições de ajuda humanitária internacional, elas vão estar atuando, geralmente, em cenários de catástrofe e alguns cenários de desastre também. Mas a catástrofe, existe uma quebra da infraestrutura, é quase um colapso daquela sociedade. Dentre os tipos de desastre, a gente tem duas classificações, no oficial, são duas classificações, que é o desastre natural e o desastre tecnológico. O desastre natural, ele tem essas divisões, geofísico, geológico, meteorológico, hidrológico e climatológico. E o desastre tecnológico, na verdade, é qualquer desastre ocorrido por ação ou erro humano. Existe uma classificação que eu acho muito interessante, mas que a gente não é a classificação oficial, que é a classificação da Universidade do Chile, em que eles falam que todo desastre é um desastre socionatural. Porque ele tem uma influência na sociedade, ou na sua causa, ou no seu efeito. Então, por exemplo, chuvas fortes que geram um deslizamento de terra é um desastre que a gente poderia considerar como um desastre natural. Mas, se esse deslizamento leva casas que estão na encosta, soterram pessoas, isso já é um desastre com um cunho social. Então, eles entendem que qualquer desastre ele vai ter a participação dos seres humanos, ou na causa ou nas consequências. E eu acho que é uma maneira muito interessante da gente pensar. Mas não é a nossa classificação atual, por isso que eu trouxe essas duas classificações. E aí, na hora que a gente pensa num desastre, a gente vai trabalhar muito com essa equação de risco. Que o risco é igual à ameaça vezes a vulnerabilidade dividido pela capacidade. E o que isso significa? A ameaça é a estimativa de ocorrência e magnitude de um evento adverso ou acidente determinado. É a probabilidade daquilo ocorrer e é a magnitude dos danos que aquilo pode causar. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver a classificação das barragens em Minas, mas elas são classificadas pela probabilidade de rompimento e pela capacidade de danos que elas têm. Então, existem algumas que têm o risco, ou a probabilidade de rompimento alto, mas elas não causariam muitos danos. Elas estão viradas para... Não existe populações em risco ali. Ou o contrário, existem muitas populações em risco, mas o risco de rompimento, a probabilidade de rompimento é baixa. A vulnerabilidade, nós vamos pensar em qualquer tipo de vulnerabilidade. Então, seriam vulnerabilidades físicas, econômicas, técnicas, social, política e educacional. Essa vulnerabilidade física, ela diz respeito ao território em que as pessoas estão vivendo. Então, pessoas que vivem numa área de encosta ou que vivem numa zona de autossalvamento de uma barragem, elas sofrem de uma vulnerabilidade física. E como que a gente lida para diminuir esse risco? Com a nossa capacidade, a nossa capacidade de mitigação, prevenção, preparo e resposta.
né? A gente vai falar sobre essas áreas daqui a pouco, mas é importante que a gente pensar que nós diminuímos riscos, diminuindo a probabilidade da ameaça, né, que seria a capacidade de mitigação, é a probabilidade de diminuir a probabilidade do evento. O preparo, a resposta e a prevenção, elas vão atuar muito na questão da vulnerabilidade, né? Vão atuar tentando diminuir essas diversas vulnerabilidades para que os estragos sejam menores. Bom, aqui nós temos um gráfico em que ele vai pensar na gestão integral das emergências, né? É um gráfico uma representação que ela vai aparecer em alguns momentos com 4 itens e outros com 5 itens. Eu prefiro com 5 itens, né, como vocês podem perceber, e eu vou explicar o porquê. Nós começamos com a fase de prevenção e mitigação, que é a fase onde nós estamos tentando diminuir o risco de um desastre acontecer. A prevenção e a mitigação ela tem como tentativa diminuir a ameaça e a vulnerabilidade, como eu tinha falado no slide anterior. Quando isso não é possível, a gente vai pensar já numa preparação. O que é uma preparação? É o estabelecimento de planos de contingência, estabelecimento de treinamentos, né, de capacitação de equipes, para o caso de ser necessário uma resposta, né? Então, as fases pré-desastres vão ser fases de prevenção e mitigação e fase de preparação, que é sempre tentando diminuir o risco através da diminuição da ameaça e da vulnerabilidade e aumentando a nossa capacidade. Após um desastre, nós temos a fase de resposta, que é algo imediato após a ocorrência do desastre, em que a tentativa é para diminuir os danos, né? Salvar as pessoas, realizar atendimentos imediatos com as pessoas que foram atingidas por aquele desastre. A fase de resposta ela vai durar até termos aí alguma estabilidade nessa sociedade em que ocorreu o evento. E quando se tem aí já um início de estabilidade, quando as pessoas já começam a ter aí uma certa rotina, quando elas param de viver intensamente aquele evento, a gente vai para uma fase de recuperação, que é tentar reconstruir mesmo a dinâmica de funcionamento daquela sociedade, daquela comunidade. Então, é uma fase de reconstrução daquele local. Existe a fase do desenvolvimento, que é a fase que não vai aparecer em todos os lugares, mas eu gosto de deixá-la bem demarcada. Por quê? Porque quando a gente fala de recuperação, reconstrução, nós temos que ter muito claro de que não podemos reproduzir as mesmas vulnerabilidades que existiam anteriormente. Então não adianta reconstruir e manter vulnerabilidades. Então a fase do desenvolvimento é uma fase em que a gente pensa em ir além do que era anteriormente para que essas vulnerabilidades diminuam e para que aquele evento não ocorra novamente. Então é uma fase que ela é muito importante porque é uma fase que vai evitar repetições, pelo menos naquela magnitude. E como vocês podem ver, depois da fase do desenvolvimento, voltamos para a fase de prevenção e mitigação. Esse é um ciclo eterno que a gente fica. Então, sempre estamos aí em algum momento desse ciclo. Aqui alguns exemplos de coisas que nós fazemos durante as fases, né, na fase de prevenção e preparação, aí já pensando mais na saúde mental mesmo.
nós vamos pensar na capacitação e treinamento para as pessoas, na assessoria e na definição de planos de emergência, na seleção das pessoas para atuar nas equipes de primeira resposta, né, que são as equipes que estão lá no local, estão na zona quente, estão muitas vezes em risco também, mas atuando de uma maneira profissional para poder diminuir os danos. E também a gente monta planos de monitoramento de estado de saúde mental. E como que a gente faz isso? A gente faz uma construção a partir de cada sociedade. Né? Cada sociedade a gente vai ter aí alguns preditores, algumas coisas que vão nos dar aí um embasamento para esse monitoramento. E por que esse monitoramento é importante? Porque após um desastre, é ele que vai nos falar o que tipo de patologia aumentou, né? O que a gente vai encontrar mais. E isso nos dá a capacidade de prever. Acontece um desastre agora, nós somos capazes de entender quais as patologias que têm a tendência a aumentar. Então, esses planos de monitoramento eles são muito importantes por causa disso, né? Não só para aquele desastre em si, mas também para um aprendizado. Né? Nós temos que refinar isso cada vez mais para que nós possamos nos preparar cada vez mais. Durante a emergência, né, durante a fase de resposta, nós vamos fazer intervenção nas crises, nós vamos aplicar o plano de manejo, né, esses planos de emergência que nós falamos. Nós vamos manejar os pacientes e familiares para que eles possam continuar sendo atendidos ou para que essas crises que surgiram logo após o desastre tenham atendimento. E nós, psicólogos, né, nós vamos utilizar os primeiros socorros psicológicos e o apoio psicossocial, que nós vamos discutir isso mais para frente. E na pós-emergência, nós vamos avaliar o impacto psicológico e a partir desse impacto a gente vai fazer as estratégias. Nós vamos investigar os efeitos produzidos para aí já pensando em próximas situações e a realização de módulos de autocuidado para a equipe de primeira resposta e funcionários. Na verdade, a gente começa não num momento posterior, mas assim que tem um momento de resposta, nós já começamos esses módulos. Né? E vocês devem ter reparado que aqui embaixo tem, nas 3 fases, a avaliação e planejamento. E por que isso? Porque por mais que tenhamos protocolos para atuação, nossa atuação ela depende muito da sociedade em que estamos entrando. Então, todo protocolo ele precisa ser adequado àquela situação que vamos enfrentar. E a cada momento precisamos avaliar se o nosso trabalho tem sido um trabalho efetivo e, caso necessário, replanejar. Aí aqui o gráfico, só para mostrar de uma maneira mais contínua, né, o que a gente espera. E aqui, durante a emergência, o que a gente precisa fazer? Né? Se eu tivesse que falar em 2 minutos para vocês, dentro da gestão integral de emergências e desastres, o que a gente precisa é isso. A gente precisa conhecer as particularidades da emergência, da região e da população. Nós temos que saber aonde estamos indo, por que estamos indo e quem nós vamos atender. Nós precisamos mapear as demandas e as populações especiais, fazer uma gestão baseada em diagnósticos locais e considerar as capacidades e recursos locais. E por que vocês podem reparar que aqui eu foco muito na questão local? Porque além da gestão local já ter um mapeamento de populações especiais, por exemplo, são eles que conhecem o território, são eles que conhecem a população e são eles que a médio e longo prazo continuarão esse atendimento. Então, os recursos locais, o diagnóstico local, né, as forças locais, né,
elas precisam estar ali nessa construção da gestão de desastre, elas que têm que falar mesmo o que fazer. A nossa função, quando a gente entra como um recurso externo, a nossa função é segurar um pouco, né, pegar esse número maior de atendimentos, tentar absorver esse aumento de demanda e ajudar na capacitação dessas pessoas que vão ficar ali na rede local. Né? E o outro ponto que é fundamental deve-se evitar improvisações para se lidar com emergências. Nós temos protocolos a serem seguidos. Lógico que esses protocolos eles são adaptados para cada situação, né, para cada população, para cada emergência, para cada desastre, mas nós temos uma forma de agir. Não é um lugar para experimentação, não é um lugar para pessoas quererem inventar um novo método de atuação. Então esse ponto ele é fundamental para que possamos sempre seguir protocolos e evitar danos colaterais. Né? É uma população que vai estar muito fragilizada, que vai estar com uma vulnerabilidade muito alta e eles não têm que ser objetos de experimento. Né? Temos que nos ater àquilo que funciona. Então, por isso, é uma área dentro da psicologia, é uma área cheia de protocolos. Então, temos que conhecer os protocolos e saber como atuar. E aqui terminamos a primeira parte. Né? Logo em seguida, vamos falar sobre comunicação de risco. Né? Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.